Essa aula seria dada pela doutora Cristina Laguna, lá da Unicamp, mas ela não pôde vir, teve um problema esse fim de semana, então eu vou dar no lugar dela. Eu vou falar então um pouco de síndrome dos ovários policísticos e as outras endocrinopatias que afetam a fertilidade. Né? Pensar que a maioria das endocrinopatias, o que ela vai afetar a fertilidade é por causar uma anovulação. A anovulação que vai se manifestar principalmente por alterações menstruais, podendo ser oligomenorreia, né? Ou seja, os ciclos mais longos, até ciclos de que chegam a 60 dias, como isso que é a espanhomenorreia, e até mais de 3 ciclos ausentes, né? Mais de 3 meses, que seria a menorreia. Lembrando que pacientes que têm ciclos regulares, você pode considerar que tem mais de 80% de chance de que ela realmente está ovulando adequadamente, ou seja, só pela história a gente já pode inferir um fator ovulatório. Lógico que, além de alterar a menstruação, a anovulação também vai causar infertilidade. Lembrando que muitas pacientes anovulatórias podem ter, eventualmente, alguns ciclos ovulatórios, mas é uma frequência bem mais baixa, né? Então, pacientes que têm os ciclos até 3, 4 meses, elas têm 25% de chance somente de que vai engravidar espontaneamente. O restante vai acabar tendo infertilidade. E lembrar que a anovulação está muito associada com o hiperandrogenismo, porque muitas patologias que causam a anovulação causam também aumento dos hormônios masculinos, né? E lembrando que hiperandrogenismo seria a manifestação clínica do aumento de androgênios, que pode se manifestar por hirsutismo, por acne ou alopécia. Assim, para a gente pensar numa paciente anovulatória, qual é a patologia que ela apresenta, a investigação inicial deveria ser FSH, prolactina e TSH. Na verdade, com FSH, prolactina e TSH, você já consegue definir bem a maioria dos casos de anovulação, né? Algumas pessoas orientam só quando tem algum grau de hiperandrogenismo pedir os androgênios, embora, como nem necessariamente, por exemplo, no ovário policístico vai ter sinal clínico de hiperandrogenismo, mas tem a hiperandrogenia, a gente aconselha a pedir para todo mundo que tem irregularidade menstrual. Lembrando que o principal seria a testosterona total e livre, o sulfato de DEA, o 17-OH-progesterona. Androstenedione e SHBG não tem muito valor diagnóstico, mas normalmente a gente pede também. E ultrassom transvaginal, que também vai ajudar no diagnóstico. Então, quando a gente pensa em ovulação, para a gente definir qual é a causa da paciente não estar ovulando, primeiro o exame que é importante é o FSH, porque de acordo com o FSH a gente já consegue definir algumas coisas. Paciente que tem um FSH elevado, ela tem a insuficiência ovariana primária. Então, o problema daí é o ovário dela que está entrando em falência antes do tempo. Lembrando que, eu não vou falar aqui na aula sobre insuficiência ovariana primária, mas só lembrando que o valor para considerar uma insuficiência ovariana seriam 2 valores acima de 40. Né? Embora hoje já se considere que FSH acima de 25 já é um indicativo de insuficiência ovariana. Né? Lembrando também que na fase, ainda quando não entrou totalmente em falência, o ovário pode ter oscilações do FSH. Ou seja, entra umas fases que o FSH sobe e desce até que realmente ele sobe de vez. Quando o FSH vem abaixo dos valores normais, eu vou pensar num problema hipotálamo hipofisário. Né? Esse daí eu vou falar um pouquinho no final da aula. E quando o FSH vem normal, daí vamos pensar os outros hormônios. Se o TSH vier alto, vamos pensar no hipotireoidismo. Lembrando que o hipertireoidismo também pode ter alteração menstrual. Se a prolactina vier alta, uma hiperprolactinemia. E se vem algum sinal de hiperandrogenia, ou seja, algum dos androgênios aumentados, a gente vai definir como uma anovulação crônica hiperandrogênica. E no caso do FSH normal e os androgênios normais, seriam as anovulações crônicas não androgênicas, embora não necessariamente, por exemplo, o ovário policístico, que é uma anovulação crônica hiperandrogênica, também pode, eventualmente, ter androgênios normais no exame. Lembrando também que algumas pacientes com disfunção hipotálamo hipofisária apresentam níveis de FSH normal. Né? Outra coisa que pode ajudar no diagnóstico é alguns sintomas, como galactorreia, vou pensar em prolactinemia, cansaço, sonolência, hipotiroidismo, pacientes que têm exercício, faz muito esforço físico, dieta muito rigorosa, é muito comum em atletas isso, pode ser uma disfunção hipotálamo hipofisária. Paciente que tem fogachos, vou pensar em insuficiência ovariana primária, e paciente que tem hirsutismo, acne e alopécia, a anovulação crônica hiperandrogênica. Existe um teste, né, que nos guidelines eles não colocam mais como parte
do arsenal diagnóstico, mas ajuda muito, principalmente quando a gente quer definir, se você está na dúvida, entre esse FSH normal, se poderia ser uma disfunção hipotálamo hipofisária, ou até poderia uma insuficiência ovariana, e você pegou um FSH ainda dentro do normal, ou se seria os casos de anovulação crônica. Se você der Provera, ou seja, 7 a 10 dias de progesterona e a paciente menstruar, é sinal de que ela tem estrogênio e não está tendo só ovulação, né? Então, vou pensar na anovulação. Caso dê negativo, você pode fazer um teste com a pílula junto. Você dá um estradiol com progesterona. Se ela menstruar, então significa que está faltando tanto estradiol quanto progesterona. Então, eu vou pensar ou numa insuficiência ovariana primária ou numa disfunção hipotálamo hipofisária, ou seja, um hipogonadismo. Agora, se a paciente não menstrua, mesmo tomando pílula, isso é importante porque muitas vezes a gente está achando que é uma patologia endócrina e, na verdade, ela está com uma patologia uterina, por exemplo, uma síndrome de Asherman, e por isso que ela não está menstruando. E geralmente, quando tem antecedente de procedimentos uterinos ou infecções uterinas, e o ultrassom com o endométrio sempre fino. Lembrando que a anovulação crônica hiperandrogênica pode ser de origem ovariana ou suprarrenal. Ovariana, a principal é a síndrome dos ovários policísticos, embora não é bem só ovariana, porque ela a fisiopatologia do ovário policístico, que a gente vai falar um pouco, ela é multifatorial. Pode ser também tumores ovarianos e hipertecose. E as da origem suprarrenal, o mais comum seria hiperplasia adrenal congênita não clássica, além de tumores adrenais e síndrome de Cushing. Existe também a anovulação crônica não hiperandrogênica, que em algumas doenças crônicas pode ter, por exemplo, pacientes diabéticas, pode ter alteração do ciclo menstrual, um pouco também pela resistência à insulina. E a doença celíaca, pacientes com doença celíaca, 40% vão ter irregularidade menstrual, também não é bem estabelecido os mecanismos que levam a isso. Mas pode acontecer também. Das anovulações crônicas hiperandrogênicas, como eu falei, existe esse diagnóstico diferencial, mas ele é até que tranquilo de fazer. Por quê? Tumores ovarianos e hipertecose, você só vai pensar se a testosterona total vier muito alta, ou seja, acima de 150 e 200. Nesses casos, você não vai pensar que é um ovário policístico, você vai pensar que deve ser pode ser a hipertecose ou os tumores produtores de androgênios. E o ultrassom transvaginal vai definir, porque a imagem da hipertecose ela é diferente do ovário policístico. Na hiperplasia adrenal congênita, quando que a gente vai pensar? Se a 17-OH-progesterona está acima de 2. Nesses casos, você tem que fazer o teste do ACTH. E se a 17-OH-progesterona subir acima de 1000, depende da unidade, ou 10 ou 1000, né? Dependendo da unidade que você tiver, você vai daí fazer o diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita não clássica. Por isso, a importância da 17-OH-progesterona, que ela não tem valor, não aumenta no ovário policístico, mas ela ajuda você a fazer o diagnóstico diferencial. Por quê? Porque é uma deficiência da 21-hidroxilase, como a gente pode ver aqui, é a enzima que metaboliza a 17-OH-progesterona, então ela acaba subindo. Lembrando outro marcador, que é o sulfato de DEA, que a gente pede para o diagnóstico diferencial, mas ele costuma aumentar muito pouco no ovário policístico, porque 95% dele é de origem adrenal. Então, é um marcador da atividade adrenal. E eu vou pensar, então, quando tiver um aumento muito alto do sulfato de DEA, eu vou pensar mais nos tumores adrenais e síndrome de Cushing. E daí peço outros exames complementares, cortisol, teste da CTH e exames de imagem para definir. De tudo isso, né, são raras as outras patologias, a maioria dos casos vai ser a síndrome dos ovários policísticos, né, que acomete até 10% das mulheres em idade fértil. Lembrando que das anovulatórias, quase 80% são pacientes com ovário policístico, e das mulheres com hiperandrogenismo também, em torno de 70% das pacientes vão ter o ovário policístico. A fisiopatologia, só pelas idades, a gente vê que é extremamente complexa do ovário policístico e é uma coisa que a gente não sabe o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Especula-se que o problema inicial pode ser no eixo hipotálamo hipofisário, que tem aumento do pulso de LH, com isso leva a uma hipertrofia da teca, aumento da produção de androgênios, e esse aumento da produção de androgênios leva a uma deficiência no crescimento dos folículos pela mudança do microambiente ovariano, e induz aumento da produção de antimileriano e inibina, e isso vai prejudicar, vai levar no eixo do hipotálamo hipofisário a queda do FSH, e com isso retroalimentando a parada do crescimento dos folículos. Esse aumento dos androgênios vai para a circulação também, aumenta então o androgênio livre e vai causar os sintomas de hiperestiroidismo e acne.
E pela parada do crescimento dos folículos, a anovulação e o ultrassom sugestivo de ovários policísticos. Mas acredita-se que o problema pode ser inicialmente na adrenal. Principalmente pacientes obesas podem ter um metabolismo exagerado do cortisol e, com isso, via CTH, você aumenta a produção adrenal também de androgênios. E, com isso, vai aumentar aí os sintomas. Além disso, tem a obesidade. A maioria dessas pacientes são obesas e o tecido adiposo produz androgênios e estrogênio. Androgênio que também é convertido em estrona, e a estrona age no hipotálamo, aumentando o pulso de LH e diminuindo também o de FSH. A estrona exagerada também leva ao aumento da prolactina, então algumas pacientes têm aumento também de prolactina, e a prolactina, ela, entre outras ações, ela estimula também a produção androgênica na adrenal. Além disso, pacientes geralmente têm a resistência à insulina, e isso leva ao aumento da insulina, e a insulina faz diminuir o SHBG, e a SHBG que carrega a testosterona, e com isso tem mais testosterona livre, aumentando o hirsutismo e a acne. Alguns pacientes com hiperinsulinemia podem, inclusive, ter acantose nigrans. Além disso, a insulina age no ovário, pode aumentar, levando via IGF-1, aumento da produção dos androgênios também. Além disso, considera-se que pode o defeito, na verdade, ter começado tudo isso, um defeito intrínseco na teca que aumenta a produção de androgênios. Não se sabe onde começa realmente, mas sabe-se que tudo isso alimenta o outro. E o que a gente pode ver, que o que é característico é a anovulação, ovários policísticos e o hirsutismo e a acne, sendo muito frequente a obesidade e a resistência à insulina. Por isso que os critérios diagnósticos são esses os sintomas que a gente considera, né? Tinha uma definição em 1990, né, que considerava que tinha que ter ou hiperandrogenismo clínico, ou então só aumento dos androgênios laboratoriais mesmo sem sintomas, e ao mesmo tempo sinais de alterações menstruais sugestivas de anovulação. Depois, em Roterdã, em 2003, mudou-se esse consenso e considerou que teria que ter 2 de 3 características: hiperandrogenismo, anovulação e ovários policísticos a ultrassom. E mais recentemente, a Sociedade de Hiperandrogenismo, ela considera que tem que ter o hiperandrogenismo e um dos dois aqui, a anovulação ou ovário policístico. Lembrando que qualquer um dos critérios, eles sempre usam que tem que excluir outras causas. Então, além de ter a anovulação ou ovário policístico, ter o hiperandrogenismo, tem que ter, você excluir hiperprolactinemia, hipotiroidismo, hiperplasia adrenal congênita ou tumores produtores de testosterona. O mais comum, a gente usa o consenso de Roterdã. Então, para fazer pelo Conselho de Roterdã, a primeira coisa que a gente tem que pensar é os sinais de hiperandrogenismo. E realmente é muito frequente. O hirsutismo seria a presença de pelos terminais na face ou no corpo, com distribuição de padrão masculino. Muitas vezes a paciente não tem a queixa, e por isso que é importante o exame físico, você fazer o método de Ferriman e Gowley. Às vezes a paciente se depila, então você acaba não conseguindo fazer essa avaliação, é importante você saber se ela se depila. Pela escala de Ferriman e Gowley, o que seria? Você vê 9 áreas, que lábio superior, queixo, peito, abdômen superior e inferior, costas superior e inferior, proximal de perna e proximal de braço. E daí você vai poder dar de 0 a 4, né, de acordo com a quantidade do pelo, e se tem pelo menos 8, você considera um hirsutismo, acima de 15, um hirsutismo grave. Lembrando que você pode ser um pouco mais rigoroso quando for para pacientes asiáticos, porque elas já têm uma tendência a ter menos pelos. Hirsutismo, mesmo clinicamente, vai estar presente em 65% a 75%, algum grau de hirsutismo. Outras pacientes, até que 30%, apresentam acne, às vezes só a acne. Lembrando que adolescentes você perde um pouco o parâmetro, porque elas costumam ter mais acnes mesmo. E a alopecia geralmente em mulheres mais velhas, mas pode acontecer até em 10% das pacientes. Como eu falei, é critério ou ter o hiperandrogenismo, mas pode ser só a hiperandrogenia. E daí, nesse caso, o mais frequente é a testosterona livre, né, primeiro por queda do SHBG e também por aumento da testosterona. É o mais sensível, 70% das pacientes com SOP vão ter a testosterona livre. Algumas têm androstenediona,
E sulfato de DEA, como eu falei, é o marcador mais adrenal, mas como tem aumento da produção adrenal também no ovário policístico, então pode estar aumentada, mas não é tão frequente. O DEA não é usado muito e também não costuma ter aumento da progesterona. Mas lembrando que isso é importante pedir para excluir hiperplasia adrenal congênita. E essa HBG vai estar diminuída, mas também não faz parte do critério. Segundo critério, então, era ter a disfunção, sinais de ovulação. E isso seria a disfunção menstrual. 75% das pacientes vão ter sinais clínicos evidentes da anovulação, né, que pode ser oligomenorreia, hispanomenorreia, mas metade delas acabam tendo amenorreia mesmo. E só que lembrar que 20, 30% das pacientes podem ter ciclos menstruais com poucas alterações. Elas às vezes falam que é um ciclo um pouco mais longo, ou até fala que tem o ciclo, e mesmo assim ela não está ovulando adequadamente. E daí, se você tiver dúvida do diagnóstico de anovulação, você pode fazer um ultrassom seriado ou dosagem de progesterona na segunda fase. Outro critério, então, é o ovário policístico, lembrando que o que é realmente o critério para considerar que é um ovário policístico tem que ter 12 ou mais folículos de 2 a 9 milímetros em cada um dos ovários e um volume aumentado de mais que 10 ml. Né? Pode ser o aumento do volume do estroma, mas isso não é critério. E lembrar que quase 90% das pacientes com ovário policístico vão ter ultrassom sugestivo de ovário policístico. Tem outras alterações que são frequentes, mas não são critérios diagnósticos. A elevação do LH por FSH, acima de 2, pode chegar até 3 ou mais, e que dizem ser patognomônico, mas não é um critério, porque ele não é muito sensível. Infertilidade vai estar presente em 74% das mulheres com SOP. E há o maior índice de abortamento, que considera-se que se deve principalmente à resistência à insulina. Lembrar, obesidade também não é um critério para a SOP, mas é muito frequente. Metade dessas pacientes vão estar acima do peso. Lembrando que principalmente aumento de gordura abdominal, né, que é o de padrão androgênico, acima de 88. E isso é importante você saber, porque já vai ser um risco aumentado para síndrome metabólica. A resistência à insulina está presente em até 80% das obesas com SOP, e mesmo pacientes magras com SOP, em até 35% vai ter resistência à insulina. O método que a gente pode usar para calcular a resistência à insulina é o ROMI-R. Muitos laboratórios já calculam, dosando a glicemia e a insulina, mas se o laboratório não calcular, dá para fazer essa conta, que é a glicemia de jejum, só que ela é em milimol por litro. Normalmente ela vem em miligramas por decilitro, mas você multiplica por 0,555, vai dar em milimol por litro, e nisso você multiplica pela insulina em jejum e divide por 22,5, você vai ter o valor de ROMI-R, que varia de acordo com o IMC, até 25, a gente considera até 2,9, entre 25 e 30 até 4,3 e acima de 30 até 8. Muitas pacientes com hiperinsulinemia têm manifestação clínica disso, que seria a acantose nigrans, que é essa escuridão nas dobras, que chega até 3% das pacientes. A síndrome metabólica é importante considerar no ovário policístico, porque até metade das pacientes vão ter. O que seria isso? Seria alterações metabólicas que vão mostrar que esta paciente tem um risco muito elevado para infarto, AVC e diabetes mellitus. Né? É necessário você ver os critérios para síndrome metabólica e pesquisar em todos os pacientes com ovário policístico, que você vai considerar a obesidade central, o triglicérides, o HDL colesterol, a pressão e o TTGO, a glicemia de jejum e 2 horas após 75 gramas de glicose. Se tiver 2 desses critérios, 3 desses critérios, é considerado que a paciente tem síndrome metabólica e é importante o acompanhamento clínico dessa paciente. Assim, resumindo, né, os exames que a gente pede para a SOP, então a gente vai pedir sempre FSH-LH, TSH, T4 livre, prolactina, e os androgênios, 17-H-progesterona, testosterona total livre, SHBG, sulfato de DEA e androstenediona. Com isso, a gente consegue definir o diagnóstico e, uma vez feito o diagnóstico de SOP, pedir perfil lipídico, glicemia de jejum, e se a paciente é obesa, tem alguma alteração lipídica, glicemia de jejum, você vai pedir o teste de tolerância à glicose, né, porque ela tem o risco de síndrome metabólica.
E lembrar que o SOP é importante tratar, mesmo pacientes que não estão se incomodando com seus ciclos irregulares, é importante para o ginecologista ver que a paciente tem ovário policístico e tratar. Primeiro, pelas complicações que ela pode ter. Uma que a gente já falou, que é a síndrome metabólica, mas também o diabetes, né, principalmente se a paciente for obesa, pelo menos 10% dessas mulheres acabam desenvolvendo na quarta década da vida o diabetes mellitus tipo 2. Doença cardiovascular é 7 vezes mais alto, né, nas pacientes que têm ovário policístico, e isso já se manifesta muito precocemente. Tem um estudo que mostrou que em pacientes com menos de 22 anos, elas já tinham espessamento íntima da carótida, mesmo quando ela não tinha hipertensão, dislipidemia e peso normal, ou seja, a manifestação já é bem precoce, portanto, a intervenção tem que ser precoce. Câncer de endométrio, uma paciente que fica tendo estímulo estrogênico sem progesterona a vida toda, vai aumentar muito o risco de ter um câncer de endométrio. E, principalmente pacientes obesas, podem ter alterações do sono e apneia noturna também. Por isso tudo, é sempre importante tratar o ovário policístico. E quando a gente pensa no tratamento, tem 5 pontos básicos que a gente tem que considerar. O primeiro é reduzir o peso. Independente do seu objetivo dela engravidar ou não engravidar, a redução de peso vai ser benéfica para todos os aspectos. E ser sempre a primeira linha do tratamento. Tratar a resistência à insulina, quando não tiver resistência à insulina, regularizar o ciclo menstrual nas pacientes que não estão querendo engravidar, reduzir o hirsutismo e hiperandrogenismo e tratar a infertilidade quando for o caso. Então, quando a gente pensa em reduzir o peso, a gente já falei um pouquinho, né, porque a obesidade pode alterar, mas só lembrando que, então, tem mais androgênio e estrogênio periférico, diminui o SHBG e, com isso, aumenta o estradiol e testosterona livre, tem a resistência à insulina, que estimula a produção de hidrogênio ovariano. Uma paciente obesa, ela tem uma chance, que decide começar a engravidar, a chance dela engravidar é muito menor do que de uma pessoa que não é obesa. E mesmo que ela tenha um ciclo menstrual regular, cada ponto a mais do IMC reduz em 4% a chance dela engravidar. E pacientes obesas têm maior taxa de aborto e menor taxa de nascidos vivos, né? E quando vamos fazer o tratamento, elas respondem pior, você tem que dar mais medicação, o tempo de indução é maior, cancela mais, tem menos folículos maduros mesmo quando você tem a embrião de boa qualidade, você vai transferir, a receptividade do endométrio também é pior. O tratamento, primeiro, da perda do peso, dieta, normalmente é necessário acompanhar com o nutricionista, exercício físico, de acordo com cada caso, é importante também ser orientado, principalmente pacientes muito obesas, e, se necessário, você pode partir para o tratamento medicamentoso em casos mais avançados, até a cirurgia bariátrica. Né? Alguns estudos consideram que, se você perder até 10% do peso, você já consegue, em muitos casos, restaurar a ovulação, a fertilidade, além de todas as melhoras dos parâmetros clínicos dessa paciente, e também diminuindo a insulina, diminui a produção androgênica, que também já pode melhorar até o quadro de hirsutismo dessa paciente. Algumas vezes você precisa associar a medicação, ter inibidores de apetite, como sibutramina, o orlistat, que diminui a absorção de gordura, né? E, em alguns casos, a gente recomenda a metformina também. Ela parece ter um efeito benéfico na perda do peso também. Em casos mais extremos, principalmente pacientes com IMC acima de 35, que não conseguiu, com os métodos usuais, ter a perda de peso, a cirurgia bariátrica pode ser considerada. E é muito comum ver pacientes que fizeram bariátrica e começam a ter ciclos menstruais e engravidam espontaneamente. Além de perder peso, a gente vai tratar a resistência à insulina. Lembrando que só as medidas anteriores de perda de peso, naturalmente você já melhora a resistência à insulina. Mas também podemos usar os sensibilizadores da insulina, e o mais usado é a metformina. A metformina muita gente discute se realmente tem que dar ou não para o ovário policístico, e os estudos mostraram que, comparado com placebo, aumenta realmente a frequência de ovulação espontânea em ciclos menstruais e de ciclos menstruais normais, embora os estudos não mostraram que realmente aumentou a taxa de gravidez. Mas quando você associa ela com indutores de ovulação, ela realmente tem uma resposta melhor na taxa de ovulação, e principalmente naquelas pacientes que são obesas e nas pacientes que já tentou sem usar a metformina. E a diminuição da resistência à insulina, a longo prazo, vai também, como eu falei, diminuir o hiperandrogenismo com redução de 25% da testosterona também e dos níveis plasmáticos de insulina.
A metformina, a dose é de 1.500 a 2.000 a 2.000 miligramas. Quando utilizada sozinha, ela não aumenta, não causa hipoglicemia e pode ter alguns efeitos colaterais iniciais. O Glifage XR é uma de absorção lenta que não costuma ter efeitos colaterais e você pode tomar tudo de uma vez só, né, que a gente dá prioridade. E demora para manifestar, demora aí pelo menos uns 3 meses para ela realmente sentir alguma melhora, ela não ter que desanimar. Quem usar, então, é controvérsias, porque a maioria dos estudos que eu falei que mostraram os benefícios da metformina, mas não estratificou se as pacientes, toda paciente é beneficiária. O que é recomendado inicialmente? Pacientes com algum sinal de resistência à insulina, que seria a acantose nigrans, ou sinais laboratoriais de resistência à insulina, e nas pacientes obesas. Todas essas vale a pena fazer. Paciente magra sem resistência à insulina é muito questionável usar a metformina. Existem outras também, que eu não vou entrar em detalhe, mas que tem alguns efeitos colaterais e não pode usar na gravidez. Então, se ela for engravidar, você tem que suspender a pioglitazona, a rosiglitazona. Então, normalmente é só pacientes que já são diabéticas, alguns endócrinos passam para essas pacientes. Normalmente, nós não passamos. Mais recentemente, tem se falado muito do myo-inositol, né, que são isômeros do inositol. Eles fazem parte do metabolismo da glicose, né, por vários mecanismos, ele melhora a resistência à insulina. E com isso, melhorando a resistência à insulina, melhora todos os outros parâmetros também. Acredita-se ainda que o inositol está envolvido na maturação ovular e no desenvolvimento embrionário, tanto antes como pós-implantacional. Em 2013 teve um consenso sobre o myo-inositol, que é o FETSOP, né, aqui no Brasil, e com o inositol eles não viram benefício, mas com o myo-inositol, usando daí 2 gramas 2 vezes ao dia, né, seria 2 sachês por dia, conseguiu ter realmente redução dos níveis androgênicos, corrigiu a relação FSH, restaurou a ovulação, normalizou os ciclos menstruais, aumento da taxa de gravidez espontânea. Embora são trabalhos que não são muito definitivos, mas realmente parece haver benefício. E uma coisa que é consenso é que realmente diminuiu a incidência de diabetes gestacional. Então, além de melhorar a resistência à insulina, perder peso, a gente agora então vai pensar em regularizar o ciclo menstrual dessa paciente. Só essas medidas anteriores também já vão, muitas vezes, regularizar o ciclo. Mas, uma paciente que não quer engravidar, o mais recomendado é o anticoncepcional oral combinado. Além de regularizar o ciclo, proteger o endométrio, você vai diminuir o hiperandrogenismo, porque você vai ter menos produção de LH, que estimularia a terra a produzir androgênios. O componente estrogênico do anticoncepcional aumenta o SHBG, então diminui a fração livre da testosterona. A porção progestagênica geralmente inibe a 5-alfa-redutase, que converte a testosterona na forma mais ativa de hidrotestosterona, então também diminui os efeitos androgênicos. O mais recomendado das pílulas são aquelas que têm ação antiandrogênica mesmo, que seriam as que têm ciproterona principalmente, né, o dianilselene, diclin, mas também com trospirenona e dienogeste. Ou então, pelo menos, as que não têm efeito androgênico, né, que seria o caso da norentidrona, desogestrel e o norgestimate. O mais frequente é usar com ciproterona, porque ela tem pelo efeito antiandrogênico. Além de regularizar o ciclo, então, a gente vai pensar no controle agora do hiperandrogenismo. E também o anticoncepcional e as medidas anteriores já vão estar combatendo o hiperandrogenismo. Em alguns casos, você vai ter que usar antiandrogênicos também. Esses antiandrogênicos você vai ter que usar junto com contraceptivos, porque eles são teratogênicos. Eu não vou entrar em detalhes desses, mas essas são algumas opções que tem de antiandrogênicos, e muitas vezes você vai ter que ter um acompanhamento com dermato também, quando casos muito graves de acne ou pelos muito grandes, às vezes tem que fazer laser e outras coisas. E por último, vamos falar do tratamento da infertilidade, né? Como nos casos anteriores, a primeira linha é perder peso, porque se melhora os ciclos ovulatórios, melhora o padrão hormonal, essa paciente tem um risco elevado, um risco aumentado de engravidar, né? Além disso, as pacientes obesas têm um risco maior de aborto e diminuição do sucesso do tratamento. Se ela tiver obesidade e resistência à insulina, a metformina ajuda na recuperação dos ciclos ovulatórios e melhor resposta com os indutores da ovulação. E o myo-inositol pode ajudar também, né, na taxa de gravidez espontânea.
Quando for induzir a ovulação, o citrato de clomifeno ainda é a primeira linha. Alguns guidelines já consideram que o inibidor de aromatase é a primeira linha, porque ele dá menos do que gestação múltipla, mas pelo preço e pela facilidade de uso, o citrato de clomifeno ainda é o mais usado. E 70% a 80% delas vão ovular com citrato de clomifeno e até 60% delas, até 6 meses usando, vai conseguir engravidar, quando é o único problema de infertilidade é a anovulação. Lembrando que, aqui é meio confuso de ver, mas é só para vocês entenderem que quando você usa o citrato de clomifeno para induzir a ovulação numa paciente com SOP, se ela for mais velha, ela vai ter uma resposta pior, né? Então, aqui a taxa de gravidez tem as coisas diferentes, mas as mais velhas são piores do que as mais novas, lógico. Quanto maior o IMC, vai diminuir a chance, tá vendo? Aqui vai diminuindo conforme o IMC. E quanto mais hirsutismo, também diminui a resposta ovariana. E quando você usa o citrato de clomifeno, às vezes ela tem resposta ovula, mas o endométrio fica muito fino, porque é um bloqueador do estradiol, né, como falaram na outra aula, e você acaba, às vezes, prejudicando o crescimento do endométrio. Né? Daí você pode usar o inibidor de aromatase, né, que tem menos taxa de gestação múltipla, ou as gonadotrofinas injetáveis em diferentes esquemas. Lembrando que as gonadotrofinas injetáveis têm que ser dose baixa, porque senão você tem uma hiperresposta e daí você tem que acabar cancelando o ciclo, ou então partindo para a FIV. Se não tiver nenhum esquema de indução da ovulação funcionar, ou você vai para a FIV, porque daí você dá a dose mais alta de gonadotrofina, o ovário vai responder, só que às vezes com muitos folículos, mas na FIV não tem problema. E outra opção é o drilling ovariano. O que seria o drilling ovariano? Sob laparoscopia, fazer 4 a 10 furos com cautério no estroma do ovário. 90% delas conseguem normalizar o ciclo. O porquê disso não se sabia, mas na aula de reativação folicular do rejuvenescimento ovariano, eu vou falar um pouco, explicar o porquê que funciona realmente, porque pelas vias que ativam que aumenta o recrutamento folicular. O problema é que é um procedimento cirúrgico, um procedimento que questiona-se se não pode causar aderências e, além disso, você está destruindo um pouco a reserva ovariana dela. É uma paciente que tem reserva ovariana aumentada, então não tem tanto problema, mas não se sabe se a longo prazo isso não vai ter algum efeito, né? Geralmente se recomenda-se em paciente com outra indicação para cirurgia. Na clínica, a gente não costuma recomendar. Na Unicamp, como tem muitas pacientes que você induz a ovulação, elas não respondem e você não tem a FIV para oferecer, é uma opção que a gente tem, oferecer o drilling. E muitas realmente respondem melhor depois que faz o drilling ovariano. Lembrando que quando elas vão para a fertilização in vitro, as taxas são semelhantes às pacientes sem a síndrome, ou seja, é altíssima. Só tem que tomar cuidado com a síndrome de hiperestimulação ovariana. Por isso, sempre ciclo com antagonista, com dose baixa e com trigger no final, mas isso vai ser dito em outras aulas. O mioinositol não é consenso, eles falam muitos benefícios, alguns estudos, né, tanto na qualidade do óvulo, dos embriões, mas isso ainda não é consenso, os estudos são muito fracos, mas parece que pode ter realmente algum benefício nessas pacientes. Só para falar de outras endocrinopatias, né, o hipotireoidismo, tanto o hiper como o hipotireoidismo, por diferentes mecanismos que eu não vou entrar em detalhe, podem causar alteração do ciclo menstrual, né? Ou seja, geralmente 20% das pacientes que têm o hipotireoidismo e o hipertireoidismo vão ter alteração do ciclo menstrual. Casos são raros, né, quando tem aumento de TSH e T4 livre, que é o hipertireoidismo central, ou quando tem TSH e T4 livre baixo. Né. O que a gente vê com frequentemente, o hipertireoidismo primário, ou seja, TSH baixo com T4 livre alto, ou TSH alto com T4 livre baixo, que é o hipertireoidismo. E uma coisa que sempre gera dúvida em relação ao hipotireoidismo subclínico. O que é importante, pacientes com hipotireoidismo subclínico devem ser tratadas, ou seja, pacientes que têm acima de 5. Hoje considera-se que devem tratar. Pacientes acima de 4 tem mais risco de aborto e aumento de desfechos inadequados. Então, toda mulher que com tratamento acima de 4 que quer engravidar, você dar levotiroxina, você aumenta a taxa de gestação e diminui a taxa de aborto. Presença do anticorpo antitireoidiano também está associado com aborto e fertilidade, principalmente se o TSH estiver acima de 2,5. Então, o que, resumindo, a gente recomenda tratar? Hipertireoidismo não tem dúvida. E, na verdade, esses casos vão ser tratados pelo endócrino.
Mas a paciente que tem um TSH acima de 4 e quer engravidar, deve se tratar com hormônio tiroidiano. E pacientes que tiver entre 2,5 e 4, deve tratar se tiver o anticorpo positivo, mantendo sempre o TSH abaixo de 2,5. Hiperprolactinemia. A prolactina, lembrando que a dopamina inibe a produção de prolactina, então ela pode ser causada por adenomas hipofisários, às vezes não se sabe a causa de aumento da prolactina, pode ser lesão do infundíbulo por tumores que não são prolactinomas, porque não deixa a dopamina inibir a produção de prolactina. Muitas drogas alteram a dopamina e vão alterar a prolactina, e lembrar que o hipotireoidismo aumenta o TRH, e o TRH estimula também a produção de prolactina. Por isso que pacientes com hipotireoidismo acabam tendo aumento de prolactina também. É comum ter a galactorreia, mas como a prolactina ela age também diminuindo a secreção pulsátil do GNRH, ele acaba levando a um hipogonadismo hipogonadotrófico, né, levando a alterações menstruais e infertilidade. Lembrando que os valores são até 23, mas a menor de 50, vale sempre repetir com ela em repouso e com sono adequado. Repetiu, se mantém, já está acabando. A gente tem que descartar o uso de medicações, como você vê, tem várias medicações, principalmente neurolépticos, antipsicóticos, antidepressivos, e a própria pílula anticoncepcional pode levar ao aumento de prolactina. Então, você tem que descartar esses usos de medicação antes de você considerar paciente com hiperprolactinemia. Descartar sempre o hipotireoidismo antes, lembrando que 40% com hipotireoidismo vai ter hiperprolactinemia. E lembrar que, como eu falei, que as pacientes com SOP 30% acabam levando também pelo descontrole hormonal dela ao aumento da prolactina também. Então, quando você tiver uma prolactina acima de 50, você daí realmente precisa pedir uma ressonância, um CT. Melhora a ressonância de célula túrcica. Por quê? Porque os mais frequentes, pelo menos metade, vão ser prolactinomas. Ou pseudoprolactinomas, que seriam outros tumores que comprimem a haste, né? Prolactinomas menores que 1 é micro, e geralmente chega até 300, e quando está acima de 200, você vai pensar nos macroprolactinomas. O CT vai avaliar isso. Outros tumores, como eu falei, comprimem a haste, não tem a dopamina, e você aumenta a prolactina também, mas elas geralmente não excedem a 10. Em situações em que a prolactina está aumentada e a ressonância é normal, pode ser só idiopática, mas lembrar que se ela não tiver nenhuma clínica e tiver aumento de prolactina, pode ser a macroprolactina, que a macroprolactina você vai pensar então nessas que não tem nenhum sintoma, e ela é uma isoforma, né, que geralmente 5% só da prolactina é essa macroprolactina, que ela não tem função biológica nenhuma. Então, quando às vezes a proporção está muito aumentada, você acha que a prolactina está alta, mas ela não está tendo nenhuma repercussão e você não tem necessidade de tratar. Se você tiver essa suspeita, ou seja, prolactina alta, você não tem nenhuma clínica de alteração menstrual, nem de galactorreia, você pode pedir a pesquisa de macroprolactinemia com PEG, que é a precipitação em polietileno glicol, e você vai considerar macroprolactinemia acima de 65. Nesses casos, não é necessário tratar. O tratamento pode ser a bromocriptina e a cabergolina. O mais usado e mais fácil é a cabergolina. Você pode iniciar com meio comprimido uma vez por semana. E daí, conforme vai controlando, você pode ir aumentando. Lembrando, e por último, só a disfunção hipotálamo-hipofisária, que o mais frequente é a amenorreia hipotalâmica funcional, que são pacientes com desordens alimentares, anorexia, bulimia, exercícios e próprio estresse por alterações no sistema límbico que levam a alteração no hipotálamo, e com isso você diminui a secreção do GNRH. Né? Essas pacientes não têm os pulsos, então não vai ter crescimento folicular, ela não tem o pico de LH também, e com isso também pode até ter sinais de baixo estradiol e até perda de massa óssea. Para você saber se o problema é realmente do hipotálamo ou é da hipófise, não tem muita diferença na hora do tratamento, mas se quiser fazer esse diagnóstico, você faria com o teste do GNRH. Se o GNRH, o FSH-LH subir, significa que o problema é a falta de GNRH, então o problema é no hipotálamo, né, que seria o mais comum, a amenorreia hipotalâmica funcional, mas tem a idiopática, pode ser por tumores, e a síndrome de Kalman, mas que é geralmente a amenorreia primária, que é uma síndrome genética que dá anosmia e hipogonadismo hipogonadotrófico. E se for problema na hipófise, que geralmente é alguma lesão da hipófise ou falta da hipófise, e geralmente com alteração de outros hormônios também.
O tratamento vai se repor os hormônios nas pacientes que não estão querendo engravidar. E se ela quiser engravidar, você vai ter que induzir a ovulação. Lembrando que como elas não têm as gonadotrofinas, você não adianta dar inibidor de aromatase ou citrato de clomifeno. Você tem que dar a gonadotropina injetável. O ideal é que ela tenha um componente de LH também, porque para ter aumento da produção androgênica também. O trigger tem que ser feito, você não pode esperar ela ter espontaneamente o pico de LH, porque ela não vai ter. Então você faz o trigger com HCG. Né? Termina, Rogério. Em geral, boa resposta. Acabou. Tem uma pergunta. Rogério, me fala uma coisa. Pacientes que têm 35 anos, que têm um marido com boas condições, qual o primeiro tratamento que você indica? Você indica já uma fertilização in vitro ou você acha que deve passar primeiro por tratamentos de baixa complexidade? Como é? Eu acho paciente que ela não tem outra causa de infertilidade, é só o problema da anovulação, eu acho que sempre vale a pena tentar a indução da ovulação. Primeiro porque é muito mais simples. Mesmo que ela não tenha limitação financeira, a fertilização in vitro é muito desgastante. Vocês vão ter agora uma aula disso, muitas injeções. A paciente depois tem que fazer reposição dos hormônios até o 3º mês de gestação. Normalmente essas pacientes elas não vão transferir no mesmo ciclo, então elas vão fazer a coleta do óvulo, esperar o ciclo para depois fazer a transferência. Então, se você pensar todo o desgaste que é um ciclo de fertilização in vitro, eu considero que, pelo menos, tentar uma coisa mais simples. É lógico que, dependendo da ansiedade, você pode tentar até 6 meses, você pode tentar menos, né? Ou, às vezes, até associar a inseminação, às vezes ela quer aumentar um pouco a chance também. Mas, normalmente, eu começo só induzindo a ovulação mesmo. A minha pergunta é o seguinte. Ano passado, acho que foi no início do ano passado, começaram a surgir vários vídeos de mulheres com sequelas por terem usado anticoncepcional, e elas se referiam como uma bomba de hormônio, diziam que era extremamente nocivo, e eu queria saber a sua opinião quanto a isso, porque se não for utilizar o anticoncepcional... houve uma onda disso, né? Ou ela tem que ter uma predisposição a ter alguma coisa, e aí Não. usando o anticoncepcional ela é capaz de... Olha, a paciente com ovário policístico, ela tem que tratar. Eu já peguei paciente de ovário policístico que passaram com médicos, nutrólogos, que falam que ela não está conseguindo perder peso, que é por causa do anticoncepcional e não querem usar hormônios. Mas a paciente com ovário policístico é ruim a longo prazo para ela não estar usando os hormônios. Mesmo que ela falou, eu trato daí com o dermato, se eu tiver aumento de pelos, acnes, essas coisas. Mas tem que pensar no endométrio dela também. Né? Então, a paciente com ovário policístico ela tem que tratar, e a pílula é um excelente tratamento. O que tem os critérios de elegibilidade para você ver se ela pode usar a pílula. Né? Então, pacientes que não têm nenhum sinal, risco aumentado de ter a trombose. Né? Se ela tem algum antecedente familiar, algum antecedente na família, tabagistas, nesses casos. E, assim, hoje usa-se muito a drospirenona, né? Que no anticoncepcional, que é mais trombogênica. Então, pacientes que têm algum risco assim, eu normalmente recomendo usar as pílulas mais antigas, que tenha, no caso do Diane, tudo bem que tem a ciproterona, se for ovário policístico, mas outras pacientes que tenha gestodeno, levonorgestrel, que são neoprogesteronas as mais antigas, que têm mais efeitos colaterais, mas elas têm menos risco trombogênico. Agora, outras coisas que atribuem muita culpa à pílula, isso não faz nenhum sentido, né? Então, mas existe essa onda mais natureba, né, de querer não usar nenhum método hormonal, mas... Última pergunta. Aqui, doutor. Doutor, a questão da SOP para as pacientes anovuladoras, né? Na Escher, agora em 2018, falaram do uso do letrozol, né? Então, que ele seria a primeira escolha. Sim. Saiu um artigo agora, em julho, falando das as recomendações para as pacientes com SOP. E eles falam que é para usar o letrozol, não é Sim. mais o clomifeno, né? E eles põem, defendem e falam que é agora de primeira escolha, que foi a confusão. No FIGO, que teve agora, eu perguntei e eles falam que é para estar usando o letrozol. Só que aqui para a gente, aqui não, a indicação não é o que a gente tem, que em bula ele não está indicado, né? Pelo risco de malformação fetal. Não tem estudo o suficiente para a gente poder não usar,
o letrozol, mas para a gente o que a gente tem seria o Clomid, né? Então, a minha primeira pergunta é como que o senhor posiciona com relação a isso, porque a gente tem a Asher mandando a gente usar o letrozol, aí a gente chega aqui, tem um mundial, que é o FIGO, mandando a gente usar o letrozol, teve uma mesa, teve um assunto falando sobre isso, e aí fala da gente, e ele ainda falando do efeito, que não faz o efeito antiestrogênico no endométrio, então teria uma melhora, e ainda um folículo, que seria o grande objetivo, né? Sim. De uma baixa complexidade. Então, como que o senhor orientaria isso? Da questão da metformina, eles falam que a melhora que você conseguiria melhora do seu tratamento realmente quando você entra com a metformina antes. Sim. Mas eles falam em 6 meses. Como que você vai falar para uma paciente que está tentando engravidar há muito tempo? Olha, vou entrar para você com metformina em 6 meses, aí eu vou fazer a sua indução, a sua estimulação da ovulação daqui a 6 meses. Como é que o senhor faz isso? Muito obrigada, Carolina. Então, em relação ao letrozol, realmente os consensos hoje em dia falam como primeira linha mesmo o letrozol. Por quê? Tem menos gravidez múltipla e tem uma boa resposta. E tem pacientes que são resistentes ao clomifeno e respondem ao letrozol. E alguns pacientes com endométrio fino também vão ser melhor com letrozol. Isso realmente é o que é a recomendação. Só que a gente tem que considerar o preço, que é mais caro, do letrozol, embora não é tão mais caro, porque uma caixa de letrozol, que é mais cara que a do clomifeno, mas você consegue até usar para 3 ciclos. Né? Normalmente, na Unicamp, por exemplo, quando a gente trabalha, que são pacientes que têm dificuldade financeira, a gente continua ainda usando como primeira linha o citrato de clomifeno. Mas a gente cada vez mais tem usado o letrozol quando o paciente já não tem uma resposta boa. Antigamente a gente fazia 50, se não desse 100 de clomifeno, se não 150. Normalmente não, a gente não respondeu o clomifeno, a gente já parte para o letrozol. O letrozol tem esse problema de ser off-label, ele não está na bula, né? Mas hoje eu acho que a gente já tem respaldo suficiente para todos esses guidelines para você considerar que é uma droga segura. E já tem uma experiência grande, né? Então, se você puder usar o letrozol, é uma boa opção. Eu acho que a tendência é cada vez mais usar como primeira linha. Mas ainda, você já tem experiência com o clomifeno. Para Febras ainda é o Clomid, mas a gente ainda usa na Unicamp, ainda é o Clomid a primeira linha. Aqui a gente sabe que é uma droga segura. Teve já um estudo no passado falando que poderia dar alterações de malformações com o Clomid, mas isso não se confirmou. Né? Em relação, daí você perguntou da metformina. Pelo menos, eles falam pelo menos 3 meses de metformina, mas realmente para ter o efeito em torno de 6 meses para ter realmente esse efeito da regularização. Mas pelo menos 3 meses já seria suficiente para ela ter uma melhor resposta. Eu acho importante isso numa paciente que você está acompanhando como ginecologista. Nessas pacientes que você vê que tem ovário policístico, todas essas orientações já têm que vir, não só no momento que ela está querendo engravidar. Quando ela já chega procurando você para um tratamento de reprodução, você fala para ela que ela vai ter que ficar esperando 3, 6 meses, ela realmente não vai querer, né? Tem paciente que já quer ir direto para fertilização in vitro quando ela te procura, né? Então, nesses casos, eu acho que vale a pena você associar, até porque às vezes ela vai no primeiro ciclo não vai responder, daí vai no segundo, você ainda vai pedir exame, então você vai levando e com isso, às vezes nos primeiros ela tem uma resposta e vai melhorando a resposta nas outras tentativas. Então, eu acho que realmente vale. E tem o Fertisop, que a gente vem usando cada vez mais, mas a experiência ainda é pequena, para a gente realmente afirmar que é todo esse benefício que eles defendem. O que é consenso é que realmente melhora o controle glicêmico nas pacientes que engravidam e diminui o risco de diabetes gestacional.